nossa conversa número 211 eh, aborda uma rapina, como tinha sido anunciado na conversa anterior, eh, e temos então o Gonçalo Elias para nos contar que rapina é esta e onde é que a viu pela primeira vez. Gonçalo, tudo bem? Olá a todos. Viva Zé, a rapina em questão é o gavião, com o nome científico Accipiternisus. Eu vi esta ave em 9 de agosto de 1989 e eu tenho vindo a contar nos episódios anteriores que fiz uma viagem de Interrail pelo norte da Europa com o meu amigo e colega João Cruz, entretanto já falecido, e andámos uma semana pela Suécia, que eu relatei, então foram 25 espécies novas no espaço de uma semana, portanto foi muito produtiva essa estadia na Suécia. Entretanto, mudamos agora de cenário, passamos da Suécia para a Dinamarca, e foi na capital dinamarquesa, Copenhague, que no dia 9 de agosto, então, eu vi pela primeira vez um gavião, que foi uma espécie com a qual eu ainda não me tinha cruzado. Daquilo que me recordo da observação, a ave terá passado a voar por cima, até porque em latitudes mais elevadas esta ave não é rara em ambiente urbano, porque são cidades com grandes parques e jardins, e eu, do que me recordo, terei visto a ave passar por cima e identifiquei que não era um penereiro porque tem as asas arredondadas, que é assim que se identifica o gavião. Não consigo neste momento dar mais detalhes, mas foi então o meu primeiro contacto com esta espécie, foi na Dinamarca. Talvez não seja má ideia, já que também começaste por tocar aí no aspecto de identificação, falar um pouquinho mais, porque esta rapina confunde-se facilmente com outra, não é? Confunde com o Açor, que é uma espécie que ainda não estava na minha lista à data desta observação, e é uma rapina que entrou tardiamente na minha lista, o Açor, só em 1991, portanto ainda vai demorar um bocado até lá chegarmos, mas o gavião é parecido com o Açor, são espécies próximas. Aliás, até há pouco tempo o Açor também estava no género Accipiter, embora uma revisão taxonómica recente tenha passado o Açor para o género Astur. Agora, estas duas rapinas caracterizam-se por ter as asas arredondadas, ao contrário dos falcões que têm as asas pontiagudas. Só que, porque é que eu estou a falar nos falcões? Porque o gavião é uma ave de rapina relativamente pequena, e é por isso que se pode confundir com o falcão. O comprimento varia entre os 28 e os 40 centímetros, sendo que há uma diferença significativa entre os machos e as fêmeas. Isso acontece de uma forma geral com as rapinas, ou seja, em quase todas as rapinas as fêmeas são maiores que os machos, mas no caso do açor e do gavião essa diferença é particularmente notória. Portanto, os machos são muito mais pequenos. Só para termos uma ideia, um macho pesa entre 100 e 200 gramas, enquanto que a fêmea pesa entre 200 e 350. Portanto, não é bem o dobro, mas é mais 50%. E é preciso perceber que essa diferença de peso em volume, digamos assim, na ave ainda é uma coisa significativa, não é? Também portanto, reflete-se no comprimento e na envergadura. E isto, na prática, tem a seguinte consequência: os machos de gavião são muito pequenos mesmo. Eu, quando vejo um gaviãozinho a passar, vejo que é uma coisa minúscula, pouco maior que um pombo, e penso que vem um pequeno falcão. As fêmeas de Açor são consideravelmente maiores e são do tamanho de um búteo. São grandes, possantes. O problema está na confusão possível entre as fêmeas de gavião, que já são maiores que os machos, e os machos de Açor, que são mais pequenos que as fêmeas. Embora os machos de Açor sejam maiores que as fêmeas de gavião, é nesse intervalo de tamanho que pode haver ali alguma confusão. Só que eu, à primeira vista, quando olho para um gavião, a primeira sensação que eu tenho é olhar um penereiro, enquanto quando vejo um Açor, a primeira sensação que eu tenho é olhar um búteo. Portanto, há uma diferença de percepção a nível do tamanho. Depois há alguns pormenores da plumagem que nos podem ajudar a distinguir. Por exemplo, o gavião tem a cauda normalmente mais quadrada nas extremidades, portanto, tem ângulos retos, enquanto que o Açor, em média, tem a cauda com as extremidades mais arredondadas. Depois as marcas, aquelas riscas transversais que aparecem por baixo das penas de voo, nas chamadas primárias e secundárias, no gavião são bem marcadas,
portanto, parecem marcas bem contrastantes, enquanto que as do Açor parecem mais apagadas, como se alguém tivesse passado ali com uma borracha. Outra característica, o olho do Açor nos adultos tende a escurecer e fica vermelho, enquanto que no do gavião normalmente fica cor de laranja, não costuma chegar ao vermelho. E depois também o voo do gavião é muito mais rápido devido ao seu menor tamanho. O Açor tem batidas mais lentas. Havia alguém que dizia que quando nós conseguimos contar as batidas de asas é porque é um Açor. Quando são muito rápidas e não as conseguimos contar é porque é um gavião. Enfim, há um bocadinho uma subjetividade em todos estes critérios e por isso, quando há duas espécies muito parecidas, duas ou mais, normalmente é bom nós não olharmos só para um critério e usarmos um conjunto de critérios para reforçar a nossa identificação. Se os critérios apontarem todos na mesma direção, neste caso, se for uma ave pequena, com batidas rápidas e com a cauda quadrada, podemos com segurança dizer que é um gavião. Se os critérios forem divergentes, já não será bem assim. Ainda uma última característica é que o gavião macho é alaranjado por baixo, tem as riscas de cor de laranja e é azulado por cima, enquanto que a fêmea é mais acastanhada. No Açor não há esta variação entre machos e fêmeas de coloração. Portanto, o macho de gavião é relativamente fácil de identificar. O problema, como eu disse, está com as fêmeas que são maiores e se podem confundir com os Açores. Mas há outra ave que também atira assim umas semelhanças curiosas ao gavião, que é o cuco. O cuco é uma história muito curiosa, porque o cuco também é cinzento por cima e barrado por baixo, e também tem um voo rápido, e até já vi alguns ter lido, já não sei quem é que foi o autor desta teoria, mas de que o cuco poderia ter evoluído, ou seja, a evolução da plumagem do cuco poderia ter evoluído no sentido de se tornar parecida à plumagem do gavião para se assemelhar a um predador e assim fazer fugir os hospedeiros quando ele se aproxima do ninho. Portanto, o cuco, como sabemos, põe os ovos nos ninhos dos hospedeiros e então o hospedeiro está no ninho, vê aproximar-se uma ave que é assim barrada por baixo com um voo rápido e umas asas longas e uma cauda longa, ele pode pensar que é um gavião, foge e o cuco vai lá e faz o serviço. Portanto, essas semelhanças podem ser o resultado desse tipo de evolução. É uma hipótese, quer dizer, Acho que há mas faz bastante acho que há sentido. estudos já realizados, de facto, com o sucesso de reprodução do cuco, precisamente com a semelhança, a correlação com a semelhança com o gavião. Os cucos mais parecidos com o gavião têm tipicamente mais sucesso na. Pois, como disse, faz sentido que tenha havido uma evolução nessa direção. Uhum. Voltando à questão da diferença de tamanhos que referiste em relação ao macho e à fêmea, isso reflete-se depois também na dieta de ambos, não é? Exatamente. Ou seja, as fêmeas tendem a capturar presas maiores, podem inclusivamente capturar pombos, e até no norte da Europa, perdizes e lagópodes, que já falamos, e até galiformes, enquanto que os machos tendem a preferir passariformes mais pequenos, como tentilhões, pardais, chapins, crevedeiras, etc. Haverá alguma sobreposição, atenção. Quer dizer, não estamos a dizer que a dieta é completamente diferente, só que as fêmeas, sendo maiores e mais possantes, têm capacidade para agarrar presas maiores. Mas, tanto num caso como no outro, o que se verifica é que o gavião é uma ave de rapina especializada em capturar aves. Aves. Sobretudo aves mais pequenas, embora às vezes, como eu disse, um bocadinho de tamanho médio. Portanto, Capaz enquanto que a inclusive maioria. é de as perseguir de facto, não é? Sim, o que acontece é a maioria das outras rapinas, embora haja outros que capturam aves, como o esmerilhão de que falámos recentemente, ou o falcão peregrino, mas a maioria das outras rapinas captura pequenos mamíferos, portanto, ratinhos e ratazanas e às vezes coelhos, dependendo das aves, E das até insetos, espécies. não é? Sim, e há os insetívoros, como os falcões mais pequenos. Depois há aqueles que capturam répteis, como é o caso da águia cobreira, também há os que capturam peixe, como a águia pesqueira, e há os que se alimentam de carcaças. Mas mamíferos será talvez assim o grupo mais numeroso. Uh, Agora, o gavião e o açor são aves de rapina florestais que, que são especializadas na captura de aves e estas duas aves, portanto, o gavião, concretamente, que é aquela ave que nós estamos a falar hoje,
é uma ave que está muito adaptada a movimentar-se em terreno fechado, em florestas. Ao contrário das outras rapinas que preferem terrenos abertos e que vão planar em zonas com vistas amplas para encontrar os seus alimentos, o gavião movimenta-se em meio fechado e consegue manobrar muito rapidamente e perseguir os passariformes pelo meio dos bosques. Portanto, daí que seja relativamente difícil nós vermos gaviões, porque eles não tendem a pousar muito à vista. Eles andam em meios fechados, não é nada frequente. Por exemplo, nós vemos um gavião pousado num posto à beira da estrada, como vemos os peneireiros ou os bútios. A maior parte das vezes que nós vemos um gavião, ele vai a passar, vai a voar por cima de nós, por cima de uma clareira, porque eles movimentam-se de uns bosques para os outros, aproveitando as clareiras. Ocasionalmente podemos ver um pousado na orla de um bosque, mas é raro conseguirmos ver um gavião durante muito tempo seguido, porque as observações tendem a ser fugazes e é quando vimos um a passar ou eventualmente a voar em círculos para ganhar altura. Mas, portanto, daí que eles capturem também muitas aves florestais, como eu já referi, chapins, tentilhões, etc., mas também podem caçar em terrenos abertos. Pontualmente, também podem capturar mamíferos, nomeadamente ratinhos, coelhos, musaränhos, morcegos, portanto, mas isto, enfim, acontece com outras espécies que, apesar de terem presas preferenciais, na ausência dessas presas, vão ter que ir à procura de Não outra coisa. recusam uma refeição à borla, não é? Não, claro, repara, também a águia cobreira é especializada em cobras e também captura lagartos, mas pontualmente pode ir por outro tipo de presas, nomeadamente se não houver cobras e ela tiver fome, olha, é como nós também temos as nossas preferências alimentares, mas se estivermos numa situação, até num país estrangeiro, em que não haja aquele tipo de alimento que nós gostamos, nós não podemos morrer à fome e, portanto, temos que consumir aquilo que há, mesmo que não seja o preferencial. Eu acho que com os animais selvagens acontece a mesma coisa, que é, têm as suas preferências, mas na ausência das presas prediletas, terão que ir à procura de alternativas. Mas são alternativas de importância secundária no conjunto da dieta. Uh, Vamos agora aqui falar também da questão da distribuição. Esta espécie basicamente nidifica por todo o Paleártico, não é? Mas depois temos aqui, como já aconteceu com outras espécies que discutimos, um comportamento migratório para algumas espécies, para alguns indivíduos, se calhar para outros mais residente. Como é que a coisa funciona? Exatamente. Portanto, o gavião é uma daquelas espécies que nós enquadramos na categoria que alguns guias de campo designam por migrador parcial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro da área de distribuição há uns indivíduos que são sedentários, ficam por ali o ano todo, e há outros que são migradores. Tipicamente, portanto, a espécie distribui-se pelo Paleártico, como bem referiste, vai desde a Europa, apanha a Europa toda e estende-se pela Ásia fora até ao Japão e quase ao extremo leste da Rússia, e depois ainda apanha certas zonas ali do Cáucaso, do norte do Irão e vai até aos Himalaias, apanha o norte da África e há ainda populações nas ilhas do Mediterrâneo, na Madeira e nas Canárias. As populações do norte da Europa e da Rússia são migradoras, o que se compreende porque essas regiões no inverno ficam cobertas de neve, os passarinhos vão-se embora e, portanto, para uma ave que se alimenta de aves, se as aves se forem embora porque migram, deixam de ter comida, portanto, o melhor é migrarem também. Portanto, olhando para o mapa, aqueles que estão mais ou menos a norte dos 60 graus, no caso da Europa, e 50 graus no caso da Ásia, esses são migradores e vêm mais para sul. Os da Europa Central são sobretudo residentes. No sul da Europa, na orla do Mediterrâneo, embora haja alguns a nidificar, chegam muitos invernantes que vêm apenas passar a estação fria. No entanto, é preciso dizer que o facto de as aves do norte da Europa, dos países nórdicos, como por exemplo Suécia e Finlândia, migrarem, não quer dizer que venham todas para o Mediterrâneo, porque dados de anilhagem, sabe-se, por exemplo, que muitos desses países nórdicos vão invernar ao Reino Unido. No Reino Unido, as populações que nidificam lá são maioritariamente sedentárias, mas eles recebem gaviões vindos do norte da Europa, ou seja, as populações do norte são migradoras, mas não quer dizer que façam migrações de longa distância. Elas vão migrar até onde é necessário elas irem para conseguirem sobreviver. Se elas só tiverem que fazer 2.000 Vão quilómetros, migrar
para a África, lá para baixo. Não, não, Sei quê, não há não. muitas aí para a África, há algumas, mas eu digo, se só tiverem que fazer 2.000 quilómetros para encontrarem um local de sobrevivência, não precisam de fazer 5.000. Sabe-se que no Estreito de Gibraltar há alguma passagem de gaviões no outono e depois regressam na primavera, mas pensa-se que eles vão até ao norte da África. Também há alguns que vão invernar no leste africano, desde o Egito até ao Sudão, Etiópia, ao longo do Nilo, nomeadamente, mas eu penso que o número não será muito expressivo, porque esta é uma ave que inverna sobretudo no Paleártico e não na região afrotropical. Depois os asiáticos vão invernar na Índia, no Paquistão, no sul da China, portanto vão invernar na região oriental. Portanto, resumindo, há um misto de situações, há indivíduos migradores, há populações migradoras, há populações sedentárias, e em Portugal nós temos uma mistura das duas também, porque temos indivíduos que nidificam cá e que vão ser residentes, e temos também chegada de invernantes. Portugal tem uma particularidade que é quando olharmos para o território todo, Madeira está incluída na área de distribuição desta espécie. Correto. Na Madeira há uma população de gaviões que é de uma subespécie distinta, é a subespécie Accipiter nisus granti. Granti é um epónimo, portanto é um nome patronímico que homenageia um ornitólogo chamado William Robert Ogilvie Grant, que viveu na segunda metade do século XIX e no princípio do século XX. Era um ornitólogo escocês que, entre outras regiões, visitou a Madeira e os Açores para estudar a fauna destas regiões. E então o Granti homenageia o Ogilvie Grant. Esta subespécie, a Accipiter granti, ocorre na Madeira, que é onde foi colhido o espécime tipo, e também nas Ilhas Canárias. Esta população da Madeira é relativamente pequena e foi objeto de um projeto LIFE, portanto, aqueles projetos de conservação da União Europeia, o projeto LIFE Furabardos, porque Furabardos é o nome em que o gavião é conhecido na região. A espécie não é muito comum na Madeira. O relatório do Life Furabardos, em que se tentou, entre outras coisas, inventariar a população, mapear a distribuição na Madeira e nas Canárias, chegou a um mínimo de 34 casais na Madeira, que não é muito. Não é 34, peço desculpa, 43 casais. E olhando para o site da Lista Vermelha e do Atlas, tem lá a estimativa populacional para a Madeira entre 43 e 99 casais. Portanto, 43 foi o mínimo, 99 presumivelmente o máximo, que foi atribuído portanto, na sequência deste projeto do Life Furabardos. Ora, eu por acaso, a Lista Vermelha que saiu há 2 anos só atribuiu categorias para o continente. Não atribuiu categorias de ameaça para a Madeira. E então eu fui consultar o livro vermelho de 2005, que é o último que tem estatutos para a Madeira. E então verifiquei que em 2005 o gavião na Madeira está como list concern, pouco preocupante. O que neste caso me provoca alguma estranheza, dado que a população é de apenas algumas dezenas de casais. E até o próprio site do Atlas diz que a população, a tendência populacional é de diminuição. Portanto, uma população normalmente muito reduzida, como é o caso desta, que nem a 100 casais chega, eu acho um bocadinho estranho que não tenha sido atualizado o estatuto. É claro que esta lista vermelha não incidiu sobre a Madeira, não sei exatamente nessa altura qual era a informação que se conhecia, porque como estava list concern, nem sequer havia ficha no livro vermelho, só há um quadrozinho no fim com as categorias, mas acho que uma população tão reduzida, a comparar com aquilo que ocorre noutras populações insulares, eu esperaria encontrá-la provavelmente como vulnerável, ou não sendo vulnerável, pelo menos um NT, que é um quase ameaçado. Mas, portanto, oficialmente, neste momento, a população de gaviões ou de furabardos na Madeira, apesar de diminuta, continua como pouco preocupante. Pois, e ali há umas quadrículas na distribuição, no mapa comparativo do Atlas, há ali umas quadrículas onde ele desapareceu, outras onde apareceu, mas eu presumo que isto aqui tenha a ver com, digamos, eventualmente a forma como
como foram feitas as observações, calhou. Pode ser até porque, repara, a grelha foi alterada, ficou uma grelha inclinada e Pois essas era aquilo quadrículas que eu onde tinha. desapareceu são sobretudo quadrículas marginais, que só têm um cantinho de terra ou então são na extremidade oriental da Madeira junto ao Caniçal e à Ponta de São Lourenço, portanto não acho que seja muito significativo porque quando nós vamos ver o live do Furabardes tem lá o relatório e tem lá um mapa, aquilo tem dois relatórios, tem o relatório final e tem o relatório não técnico, que é enfim, uma linguagem mais acessível. E se nós abrirmos o relatório não técnico, tem lá um mapa de distribuição na página 9, em que tem a grelha de prospecção e a distribuição da espécie na Ilha da Madeira, porque ela só ocorre na ilha, eu penso que não ocorre no Porto Santo, que não tem habitat, tem a distribuição na Madeira e vemos que a espécie está presente praticamente por toda a ilha. Não ocorre na extremidade leste, portanto, eu não daria especial significado ao facto de ter desaparecido aí. Agora, também é preciso dizer que, se calhar, esta estimativa de 43 a 99 casais pode estar um bocadinho aquém da realidade, porque o gavião, além de ser uma ave florestal que se movimenta no meio da vegetação densa, como nós já falamos, no caso da Madeira, a ilha é densamente florestada, numa grande parte de sua superfície, e além disso tem zonas de acesso muito complicado, porque são muito íngremes e não têm caminhos. Portanto, não será certamente uma espécie fácil de censar, é possível que o total real seja um bocadinho superior. Mas ainda assim mantenho o meu comentário sobre a categoria de ameaça, que eu acho que se calhar pouco preocupante, faz-me aqui um bocado de confusão, mas pronto. Pode ser que no futuro surja mais informação acerca disto. Quando passamos para o continente, fica aqui assim um bocadinho sem perceber muito bem o que é que estou aqui a ver neste mapa, porque isto está cheio de quadrículas encarnadas e cheio de quadrículas verdes que indicam, portanto, que a ave dava-se num sítio, mudou-se para o outro. Será que isto tem alguma correlação a ver com zonas florestadas que entretanto arderam É e uma hipótese. Bom, de facto, este mapa, estamos a falar do mapa comparativo que está no site da Lista Vermelha. Este mapa pode ser de difícil interpretação porque há aqui uma mistura de cores. O que nós vemos, para começar falando das quadrículas novas, que são as verdes, há claramente uma expansão da espécie que passou a estar presente de uma forma quase contínua em toda a metade do litoral. Portanto, no Minho, no Douro Litoral, na Beira Litoral, há imensas bolinhas verdes. Na Extremadura, região de Lisboa, Península de Setúbal, todo o litoral alentejano e várias zonas do Algarve. Portanto, há claramente uma expansão do gavião e que está mais presente, e isso nota-se até mais no sul do país. Por outro lado, há uma diminuição, sobretudo no interior centro, é talvez aquela zona onde se vê maior concentração de bolinhas vermelhas, portanto, Beira Alta, Beira Baixa, certas zonas do interior da Beira Litoral e também algumas áreas do Ribatejo. O texto sugere que ele possa ter desaparecido em zonas que arderam. Nós sabemos que houve muitos incêndios ao longo dos últimos 20 anos, que foi a diferença entre os dois atlas. Houve bastantes incêndios, sobretudo nessas zonas do interior, foram os maiores. Ora, o gavião aprecia bastante os pinhais, ele prefere mais as resinosas do que as folhosas. E, portanto, ele pode ter desaparecido de algumas zonas, efetivamente, por causa de perda de habitat. Mas no litoral claramente expandiu-se. E é preciso dizer que a espécie tem vindo a expandir-se de uma forma geral a nível europeu. Tem havido uma expansão. Olhando para o mapa do EBBA, que é o segundo Atlas Europeu, nós verificamos que houve uma expansão particularmente para sul. Portanto, o gavião é mais uma daquelas espécies que parece desafiar a narrativa de que com as alterações climáticas as espécies se expandem para norte. O que nós vemos é que houve uma redução significativa nos países nórdicos, maiormente na Noruega e na Suécia, e que houve um aumento do número de quadrículas, quer em Portugal e Espanha, portanto, em que a espécie não estava e passou a estar, Portugal e Espanha, Itália, Balcãs, Roménia, entre outros. Portanto, é uma ave que parece ter-se vindo a expandir para sul. A informação disponível a nível europeu sugere que, de facto, tem havido uma expansão nas últimas décadas que inverteu a situação que se verificou na década de 1950 e 1960, em que houve um declínio acentuado,
e que é atribuído ao uso muito frequente dos pesticidas organoclorados, entre os quais se inclui o DDT. O uso desses pesticidas prejudicou imenso as rapinas, que diminuíram muito nessa altura e fizeram reduzir o sucesso reprodutor. E depois, a partir do momento em que esses pesticidas foram proibidos, que foi na década de 60 e de 70, depende dos países, a partir daí a espécie começou a recuperar e a população aumentou. Eu penso que também terá havido uma diminuição da perseguição, porque o gavião, tal como outras rapinas, era muito perseguido no passado, e, portanto, houve uma expansão, houve uma recuperação populacional e agora, aparentemente, estão-se a expandir para sul também no nosso país. Em Espanha acontece o mesmo. Portanto, o que nós vemos neste mapa provavelmente será aqui uma mistura desses dois efeitos. Por um lado, a expansão da espécie resultante do menor uso de pesticidas e da menor perseguição. Por outro lado, o desaparecimento em algumas zonas devido à perda de habitat. Eu não excluo, e já que fiz este comentário em relação a outras espécies, que alguns dos aparentes desaparecimentos tenham tido a ver com cobertura insuficiente. Esta espécie é uma espécie difícil de detectar, como eu referi há pouco, muitas observações que nós fazemos são observações muito esquivas, são assim muito fugazes, quero dizer, vemos um gavião a passar, há algumas dificuldades de identificação e o esforço da amostragem neste Atlas foi metade do esforço do Atlas anterior. E, portanto, nas zonas Mas onde a espécie seja no pouco... caso dos países nórdicos, há muita quadrícula vermelha para ser assim uma coisa Não, estava a falar surpreendente, do não Atlas é? português. Eu estava a falar das quadrículas vermelhas no Atlas português. Ok, ok. O Atlas português teve menos esforço de campo, teve metade, foi só 6 horas por quadrícula em vez de ser 12 horas como no Atlas anterior, e havendo menos esforço, as espécies pouco comuns tendem a ser menos detectadas. Portanto, eu estava a interpretar o mapa português. No caso do Atlas europeu, claramente está a haver uma redução no norte da Europa, na Noruega e na Suécia. Isso aí não me parece que tenha a ver com falhas de cobertura, até porque a espécie é bastante abundante. Se tu fores ver no mapa do Atlas europeu o mapa da abundância, tu vês que, por exemplo, na Suécia, mais na Suécia até do que na Noruega, porque a Noruega é mais um país de montanhas, mas na Suécia a espécie é relativamente abundante, no entanto, aparentemente desapareceu de uma série de quadrículas, portanto, claramente está a diminuir a norte. Isso, as razões não sei, teria que ir investigar para perceber se há estudos que justifiquem isso. Gonçalo, 2 minutinhos para explicares aí de onde é que vem este Accipiter nisus. O nome científico. Bem, o nome científico, esta espécie é descrita pelo Linneu, inicialmente, em 1758, não surpreende na medida em que é uma ave comum na Suécia, e o Linneu descreveu a maioria das espécies da Suécia. Ele colocou isto no género falco, como era habitual na maioria das rapinas, portanto chamou-lhe Falco nisus. Depois, mais tarde, ele passa para o género Accipiter. O género Accipiter foi cunhado pelo nosso amigo Brisson, que eu já falei aqui várias vezes, um ornitólogo francês chamado Mathurin Jacques Brisson. Foi ele que propôs o género Accipiter e então o gavião acaba por ser colocado no género Accipiter, que é um termo latino, Accipiter, que designa uma ave de rapina. O termo deriva de accipere, que significa agarrar. Agarrar, presumivelmente assim, com as garras. Portanto, Accipiter é o nome de uma ave de rapina. Nisus vem do grego, da mitologia grega. Há várias versões a explicar este nome. Uma delas diz que Nisus era filho de Pandion II e rei de Megara, e que Nisus foi transformado pelos deuses numa ave de rapina depois de a cidade ter sido traída e entregue a Minos de Creta pela sua própria filha chamada Sila. A Sila foi transformada numa cotovia e foi condenada a ter permanentemente que fugir com medo do pai. Portanto, o pai é a rapina que persegue a filha. A filha foi transformada na cotovia e o pai no gavião. Essas Portanto, isto é dinâmicas uma das familiares interpretações. são lixadas. Diz? Não percebi. Essas dinâmicas familiares são Mas lixadas. já sabes que a mitologia grega estava cheia de intrigas familiares, de traições e tudo mais. São as novelas de outros tempos. Portanto, olha, quando vires um gavião a perseguir uma cotovia, já sabes que é o pai que vai atrás da filha para a castigar pela traição dela. Gonçalo,
obrigado pelo esclarecimento, obrigado por esta conversa, Obrigado, Zé. obrigado a todos os E que hoje, ouviram. hoje vou fazer um spoiler que não costumo fazer, mas como já houve pessoas a perguntar-me quando é que chega a vez desta espécie, eu hoje faço um spoiler. A próxima conversa vamos finalmente falar da rola turca, que ainda aqui não passou. É Fica verdade. aqui a informação. Até breve. Até breve, até à próxima.